Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a irmã Karine aí que está aí, os demais irmãos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, pelas intercessões. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero trazer, meus irmãos, uma rápida palavra, uma reflexão para os nossos corações, nesse tempo desafiador, nesse tempo de inovações. Precisamos guardar o nosso coração segundo a vontade e os preceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos esperando mais alguns irmãos chegarem na live para iniciarmos aqui uma reflexão da palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto com os irmãos e fazer a exposição do mesmo na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou até colocar aqui o texto, tá? Efésios, capítulo 3, versículos do 17 ao 21. Efésios, capítulo 3, tá aí. Versículos do 17 ao 21. Eu quero falar, meus irmãos, sobre um coração avivado. A grande necessidade de termos um coração avivado para fazermos a diferença neste tempo final, neste tempo do fim. Precisamos ser tratados por Deus e a sua palavra para avançarmos em contrapartida contra tudo aquilo que tenta nos desvencilhar, nos desviar, mudar a nossa rota do nosso compromisso autêntico e vivaz com o nosso Deus. Meus irmãos, Paulo aqui, escrevendo a sua epístola, a sua carta aos crentes efesianos, no capítulo 3, versículo do 17 até o 21, você que pode compartilhar aí a live, tá, meus irmãos? Para mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Ele disse assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando vós arraigados e alicerçados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, ou conforme algumas versões, cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A esse ou a ele, conforme algumas versões, glória na igreja, por Jesus Cristo, olha aí, a glorificação passa por Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu várias epístolas, e nós conhecemos como 13. Dentre elas, nós temos a epístola de Paulo aos Efésios, aos irmãos que residiam em Éfeso, aos efesianos. E para estes, Paulo escreveu fazendo algumas recomendações que não foram triviais. Foram revelações, inspirações e advertências de Deus para o coração daqueles irmãos, daquela igreja que estava crescendo gloriosamente, graciosamente e amplamente para fazer a diferença. Poderíamos elencar alguns pontos que são bases desta epístola, que fez com que Paulo tornasse clara e evidente a compreensão aos irmãos. No capítulo 1, Paulo falou sobre a eleição e a predestinação que temos a partir de Cristo, ou através de Cristo. No capítulo 1 ainda, Paulo falou sobre a iluminação que deve estar depositada, concentrada e dentro do nosso coração.
No capítulo 2, Paulo falou do estado em que vivíamos sem a sua presença, sem o seu amor, sem a sua misericórdia e sem a sua graça, a tal ponto de que o Senhor nos vivificou para vivermos a sua misericórdia e acharmos a salvação através da graça do Senhor e exercitada através da fé, que é o que diz no versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo de número 3, Paulo fala exatamente sobre as riquezas do anúncio do Evangelho poderoso, a quem ele se intitulou no versículo 8 de o menor dos apóstolos, o mínimo dos santos, mas com a consciência clara de que era servo do Senhor, no versículo 1. No capítulo 3 ainda, Paulo fala sobre o poder eficaz da oração, que é capaz de mover qualquer ambiente, qualquer dificuldade ou qualquer impossibilidade, tendo a certeza de que Cristo é o nosso influencer maior, pois ele habita no nosso coração. No capítulo de número 4, Paulo descreve a unidade da igreja, a unidade da fé, a unidade da oração, no comportamento em que é regido pelo Espírito, que há só um corpo, que há um só Espírito e que trabalha na igreja pelo vínculo da paz. No capítulo 4 ainda, Paulo descreve sobre a santidade da vida cristã, a tal ponto de dizer que aquele que pecava ou vivia no ambiente do pecado ou constantemente pecando, não pode ter uma vida pecaminosa, pois nós fomos revestidos do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. No capítulo 5, Paulo descreve sobre os deveres que tanto o marido quanto a esposa deve ter, quanto os servos, quanto os senhores devem ter, e trabalha cabalmente a ideia clara de culto espiritual, de culto salmódico, de culto que envolve o coração na adoração, na presença do Senhor. No capítulo 6, Paulo então finaliza falando exatamente, meus irmãos, sobre os deveres dos pais com os filhos, os deveres dos servos com os senhores, e Paulo finaliza esta epístola falando exatamente sobre o preparo que cada cristão deve ter, pois devemos nos revestir da armadura de Deus para resistirmos os dias maus. E ele elenca uma série de armas que nós devemos ter para combater em todo o tempo os dardos inflamados do maligno. Pois bem, diante desta breve introdução a respeito da carta de Paulo aos Efésios, eu quero prender a sua atenção nesse momento para falar sobre a grande necessidade que temos de ter o coração avivado. Por exemplo, no versículo 17 que eu li com vocês, Paulo diz: pela fé habite Cristo em vosso coração. Nesta epístola composta de 6 capítulos, Paulo fala sobre 6 vezes sobre o coração. 6 vezes. Se você quiser anotar, você anota aí. Ó. A primeira vez que Paulo fala sobre o coração está no versículo 1, capítulo 1, versículo 18, quando ele usa a expressão: tendo os olhos do vosso coração iluminados. A segunda vez que Paulo menciona a palavra coração nesta epístola está no capítulo de número 3 e o versículo de número 17, quando ele diz que Cristo deve estar habitado no nosso coração. A terceira vez que Paulo fala sobre coração nesta epístola está no capítulo 4, versículo 19, quando ele diz que nós temos que ter uma vida não ignorante, porque a ignorância traz a dureza do coração. A quarta vez que Paulo fala sobre coração é exatamente no capítulo 5, versículo 19, quando ele diz que nós precisamos adorar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais de todo o nosso coração. A quinta vez que Paulo faz menção da palavra coração nesta epístola está no capítulo 6, versículo 5. E aqui ele trabalha uma série de características que formam a beleza do coração espiritual. Ele diz, olha, obediência, temor, tremor e sinceridade. Veja que Paulo atribui pelo menos 4 características a um coração devotado. Qual? Obediência, temor, tremor e sinceridade. E a última expressão que Paulo utiliza, usando a palavra coração,
está na sequência do capítulo 6, versículo 6, quando ele diz que nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o coração. Então vejamos, meus irmãos, a primeira vez que Paulo fala sobre um coração iluminado. A segunda, do coração habitado. A terceira, do coração duro. A quarta, do coração espiritual. A quinta, do coração sincero, obediente, que teme e que treme diante do Senhor. E a sexta, de um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus. Veja, Cristo, ele deve habitar no meu coração, porque só assim eu terei um coração iluminado. Eu terei um coração habitado. Eu não terei um coração duro. Terei um coração espiritual para salmodiar, cantar, celebrar e servir. E um coração sincero, obediente, temente, que está diante da sua presença e com um coração que tem o desejo proativo de servir, não aos homens, mas, primariamente, aquele que é o Criador dos céus e da terra. Daí nós temos a palavra coração. Gente, quando a gente vê a palavra coração, ela pode ser trabalhada em vários aspectos. Pode ser coração físico, psicológico ou religioso. Vou repetir. Pode ser o coração físico, o coração psicológico e o coração religioso. O coração físico é exatamente o órgão que bombeia o sangue da nossa vida. O sangue do nosso corpo. Então esse coração ele pode parar, ele pode infartar, ele pode estremecer, ele pode sofrer danos físicos de enfermidade. Tudo isso a Bíblia fala. Se você lembrar daquele homem chamado Nabal, no segundo livro de Samuel, capítulo 18 ou 19, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o seu coração parou e muitos teólogos dizem que houve um infarto fulminante no seu coração naquele momento. Quando falamos de coração psicológico, logo entendemos que esse coração psicológico, ele percebe, ele sente, ele fala. Quem lembra da irmã Ana, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e versículos do 10 ao 15, que a Bíblia diz que ela falava com o seu coração. É o coração psicológico, é o coração que raciocina, é o coração que sente, é o coração que tem vontades, é o coração que se expressa. E o coração religioso é aquele que chamamos de o baú do entendimento espiritual que só Deus penetra. É onde está exatamente contido todas as máximas da vida cristã. Por isso, Jeremias disse no capítulo 17, versículo 10, que é só Deus quem conhece os pensamentos e intenções do coração. O Salmo 44, o verso 21, o salmista diz que Deus conhece os segredos do nosso coração. Pois este é o coração religioso ou coração espiritual. Preciso que você entenda isso aqui. A palavra coração, no hebraico e no grego, ela tem expressões diferentes. Por exemplo, no grego é cardia, está estritamente ligado ao coração, ao órgão físico, ao órgão humano. Mas a palavra coração, no hebraico, ela é muito expressiva. A palavra coração significa lev, L-E-V. L-E-V. Essa expressão lev, ela é a junção de duas consoantes no hebraico. Lamed, que quer dizer conduzir, cajado, e vet, que quer dizer casa ou habitação. Daí nós temos o que significa o coração. Aquilo que direciona, aquilo que conduz a tua casa, a tua habitação, o teu lugar. Então veja, o coração tem a capacidade de nos guiar. O coração tem a capacidade de nos conduzir. O coração tem a capacidade de nos dar direção. Por isso, o proverbista Salomão, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes ou as saídas da vida. Aqui é onde está o ponto nos is. Qual, pastor? É que se o coração tem a capacidade de me guiar, se o coração tem a capacidade de me conduzir, se o coração tem a capacidade de me dirigir, eu preciso então ter uma direção para este coração, para que eu seja dirigido, guiado, conduzido através da melhor direção possível. E esta só pode acontecer através de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, Paulo disse: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Então, note, meu irmão, que o nosso coração, ele precisa avivado. Por quê? Porque o nosso coração é mau.
O nosso coração não é bom. O nosso coração, irmãos, tem defeitos. O nosso coração é pecaminoso. Eu precisaria de muito tempo aqui para dizer e descrever a vocês que o coração é turbulento. Mas eu vou aqui expressar em alguns textos, só para você ter uma noção. A Bíblia diz em Provérbios 12:20 que o coração é enganoso. A Bíblia diz em Provérbios 14:14, a parte A, que há deslize no coração. A Bíblia diz em Provérbios 6:14, parte A, que o coração é pecaminoso. O 14b, que o coração é malicioso. O 14c, que o coração é contencioso. No 18 do capítulo 6 de Provérbios, ele diz que o coração tem sentimentos facciosos, lascivos. No versículo 21, Salomão diz que o coração é tendencioso à lascívia e à prostituição. O próprio Salomão, descrevendo ainda no capítulo 25, ele diz que o coração está engendrado toda idiotice e sentimentos de inveja. Jesus disse que o nosso coração, ele é contaminado. Por isso, nós não sofremos alteração de fora, mas de dentro. Marcos 7:20 e 21, Jesus destacou, declarou, asseverou que o nosso coração está alojado toda espécie de males, pecados e toda espécie de toda rebelião e divisão contra a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não me canso de dizer a assertiva de Lutero, quando ele disse: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e dos seus cardeais. Agostinho de Hipona disse uma certa vez: nosso coração, ele é a fábrica das maiores construções dos nossos ídolos. Então, o nosso coração é perverso, é maquinoso, é contencioso, é lascivo, é tendencioso a nos fazer viver na rota dos laços pecaminosos que o mundo que jaz no maligno tem a capacidade de atrofiar. Então, se queremos ter uma vida avivada, uma vida poderosa, uma vida grandiosa, uma vida cheia, plena de Deus, precisamos, em primeira mão, termos o coração avivado. E como é que o coração é avivado? Primeiro, quando Cristo influencia meu coração. Pela fé é o veículo. Habite é a habitação. Cristo é a pessoa transformadora. No meu coração é o baú que sofre, que recebe a ação do transformador. Veja, a primeira verdade que nós devemos aprender sobre um coração avivado é exatamente de que é um coração influenciado por Cristo. É um coração influenciado por Cristo. O segredo desse versículo aqui, está na palavra habitar. O verbo grego habitar significa morar, permear, cortar, cruzar, penetrar, percorrer, impelir, governar. E a última palavra, que eu acho ela extremamente importante, é influenciar. Então note que Paulo aqui chamou a atenção dos crentes a respeito da grande influência que o nosso coração sofre quando Cristo passa a habitar nele. Desculpe a minha franqueza, mas nós ouvimos muito hoje músicas que às vezes estão desconectas do propósito bíblico, tá? Tem uma música que diz: passa lá em casa, Jesus. Não, eu não quero Jesus passando lá na minha casa, eu quero Jesus morando aqui. Há uma diferença entre fixar residência e uma pessoa que só vem visitar. Nós não podemos ser receptáculos de uma visita. Precisamos ser alguém que somos moradia e templo e morada do Espírito Santo. Então Paulo diz aqui, Cristo habite nos vossos corações. Então veja, é Cristo adentrando do meu coração, permeando o meu coração, cortando o meu coração, penetrando o meu coração com a sua grandeza, com o seu amor, com a sua graça, com a sua infinitude misericordiosa, com o seu poder transformador. Nós vivemos na época dos influencers em nosso meio. Então Paulo aqui deixa claro que a maior influência da nossa vida, ou o maior influenciador da nossa vida é Cristo. Portanto, Cristo deve ser o influenciador do meu coração.
o influenciador da minha vida, o influenciador da minha história, o influenciador do meu casamento, o influenciador do meu chamado, o influenciador do ministério que ele me confiou. Então, a primeira verdade para termos um coração avivado é que Cristo deve ser o influencer do nosso coração. As pessoas estão imitando, irmãos, influencer, pregadores, pastores, mas estão esquecendo de imitar o maior influenciador. Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: eu sou prisioneiro desse Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo disse: eu sou prisioneiro com o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo disse: sedes imitadores de Deus através do Filho amado. O que Paulo disse à igreja localizada em Tessalônica? No capítulo 1 da sua primeira epístola, versículo de número 6, ele disse: vos tornastes imitadores de Deus e de mim. A palavra imitar no grego vem de mimetes, que é mímica, ou seja, é fazer aquilo que o seu professor, que o seu mestre, que o seu influencer faz. Então, a maior influência da minha vida, da sua vida, da nossa vida, deve ser Cristo. Quem morreu por você, meu irmão? Cristo. Quem salvou você, meu irmão? Cristo. Quem te deu dons espirituais, meu irmão? Cristo. Quem limpa teu coração da bagaceira do pecado é Cristo. Quem te transforma é Cristo. Quem move todos os espaços do nosso coração é Cristo. É o Senhor. Ele exerce literalmente, cabalmente, influência. A palavra habitar ainda, meus irmãos, ela é muito forte nas suas variantes. Significa fixar residência. Quando você fixa a residência, a ideia é você mobiliar a casa. A ideia é você deixar a casa do seu jeito. A ideia é você mobiliar, pintar, organizar a casa do seu jeito. Eu me lembro que quando o Senhor me presenteou com essa nossa casa e que chegamos aqui, nós arrumamos a casa inteira, mobiliamos a casa inteira, deixamos a casa a nosso gosto, deixamos a casa na beleza dos nossos olhos. Então, se eu e minha esposa e você que mobiliou a sua casa, ajeita a sua casa, teve prazer saciador, teve prazer elegante de ver a sua casa arrumada, de ver a sua casa toda em ordem, você imagina o que Cristo não tem prazer de arrumar o meu coração, de arrumar a minha vida, de arrumar a tua vida, de arrumar as nossas vidas. Portanto, Ele é o influencer que deve morar, permear, penetrar, impelir, governar e influenciar a sua vida. Uma pessoa influenciada por Cristo exala o cheiro de Cristo. Uma pessoa influenciada por Cristo, ela contém a linguagem de Cristo. Uma pessoa influenciada por Cristo, ela anda na dimensão de Cristo. E aqui eu quero lhes apresentar 3 verdades sobre quando Cristo entra no meu coração e influencia o que acontece. Primeiro, nós temos a certeza da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus nos abraçando, nos avivando, nos cortando, nos penetrando e nos fazendo viver a bênção da salvação. É a graça que nos invade, é a graça que nos penetra, é a graça que nos aviva, é a graça que nos dá norte, é a graça que nos orienta, é a graça que gera o prazer vibrador da adoração. Por isso eu sempre costumo dizer, a graça é tão graciosa que agracia graciosamente a qualquer desgraçado. A graça é tão graciosa que agracia graciosamente a qualquer desgraçado. Receba um banho de graça nesta tarde, receba um ganho de graça no seu ministério, receba um banho de graça na sua família, no seu casamento, no seu chamado, no seu ministério. Segundo, quando Cristo é o influenciador do meu coração, do seu coração, nós temos um coração iluminado. Efésios capítulo de número 1, versículo 18, Paulo disse, tendo os olhos do vosso coração iluminados. E aí ele explica, para compreender a razão da vocação, a razão da glorificação e a razão do temor que Cristo fez vergar na nossa vida. Ou seja,
Quem tem o maior influência no coração, ele não anda em trevas. Ele passou das trevas para a luz. Os olhos deles não existem mais trevas, mas o raiar da luz da graça iluminadora do Santo e poderoso Espírito Santo governa a nossa visão. Abre a nossa visão, estica a nossa visão, amplia a nossa visão. Por isso o Salmo 119 e o verso 18, o salmista destacou com muita propriedade e segurança: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lente aberta, visão aberta, coração aberto, exatamente reflexos de uma vida em que o maior influenciador que habita no nosso coração é capaz de fazer e de produzir em nós. Terceiro, um coração que contém o maior influenciador dentro dele, que é Cristo, ele é um coração transformado. Paulo descreveu isso no capítulo 4 desta epístola que estamos trabalhando, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 32. Paulo fala sobre uma série de marcas que caracterizam uma pessoa transformada. O que ele diz? Olha, primeiro, ele diz que o velho homem passou do trato passado. Agora nós somos revestidos. E é interessante que não é vestidos, tá? Escute bem. No versículo número 23, Paulo fala sobre renovo. E no versículo 24, Paulo fala sobre revestir. Não precisa ser um teólogo, um cara extraordinário, para descobrir o que é renovo e revestir. Vestir é vestir uma roupa. Revestir é tornar a pessoa totalmente coberta por mais de uma roupa. Por que nós devemos ser revestidos? Porque dentro da primeira natureza nossa existe o vestir pecaminoso. O vestir da natureza pecaminosa. Então Paulo chama a nossa atenção para sermos renovados no espírito da mente. Aqui ele evoca exatamente o calibre da vida espiritual, que está concentrada na mente, que está avivada na mente, que se abre o espaço da adoração, da inteligência e da proatividade na mente. Então, seja, uma mente pecaminosa não consegue ter a mente de Cristo. Uma mente voltada para o pecado não consegue avançar, crescer ou pensar de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo trabalha a ideia exatamente de transformação através da mente. No versículo 4 ele estabelece uma palavra que eu acho extraordinária: novo homem. Por que novo homem? Porque é oriundo do novo que move a vida velha para o novo, que é o Evangelho. Marcos 1, 27, a Bíblia diz que eles olharam para Cristo depois da sua pregação na sinagoga e disseram: esta é a nova doutrina. Por que Paulo disse que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Exatamente pelo trabalhar do evangelho, que é novo. Por isso eu costumo dizer, o evangelho é o novo do novo que gera novidade. Vou repetir, o evangelho é o novo do novo que gera novidade. É o novo recente do novo qualidade que gera o extraordinário novidade. Então veja que Paulo aqui evoca exatamente a natureza transformadora quando Cristo, o maior influencer da nossa vida, ele move, trabalha e aviva os nossos corações. E aí ele nos torna novo. Novo em que e para quê? Novo segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. E aqui ele seleciona, irmãos, exatamente um catálogo, poderíamos dizer assim, de vias que expressam uma vida transformada. Então, quer ter um coração avivado, precisamos ter um coração influenciado pelo maior influenciador chamado Cristo Jesus. Agora veja só, meus irmãos, para caminhando aqui para fazer as explicações e aplicações finais. Escute. Segundo, quer ter um coração avivado? Escute, precisa ter um coração fundamentado por quem está influenciando ele. Olha aí, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vou repetir, pela fé é o veículo. Habite é a moradia, ou a fixação da residência. Cristo é o transformador. No meu coração é o baú onde recebe o poder transformador que nós exercemos pela fé. Então Cristo vem. Olha a sequência do texto que eu acho brilhante. A fim de, estando. Escute, não é estarei ou estava, é
habitando. A ação aqui é continuada, porque quando Cristo se aloja no meu coração e fixa a mobília da eternidade, então eu passo a ter duas verdades gloriosas. Quais? Raiz e alicerce. Estando vós arraigados ou enraizados, conforme algumas versões, aí o texto diz, e fundados em amor ou alicerçados em amor. Paulo aqui evoca duas figuras de linguagem extremamente importantes para a vida cristã. Qual? Raiz e alicerce. Raiz vem de árvore, alicerce vem de casa e construção. Note que Paulo aqui, ele evoca literalmente aquilo que ele escreveu aos crentes de Coríntios. A primeira epístola, capítulo 13, versículo 9, quando ele diz que vós sois lavoura de Deus, raízes, e edifício de Deus, alicerce. Ou seja, Cristo, ele planta-se no nosso coração, a tal ponto dele criar raízes na minha vida, e ao mesmo tempo me basificar, me construir segundo a sua vontade. Então, quer ter um coração avivado? Precisa ter um coração que tenha raízes da eternidade em você e base sólida da palavra, que te constrói na medida sólida, na medida veemente, na medida eficaz, na medida gloriosa da vida cristã. Irmãos, quando Cristo habita no nosso coração, profundamente, poderosamente, graciosamente, amplamente, poderosamente, eficazmente, o nosso coração, ele se estica a tal ponto dele criar raízes para baixo, mas produzir para cima. O nosso coração, ele se firma, se fundamenta a tal ponto de criarmos bases sólidas embaixo e avançarmos sem medo das tempestades nos derrubar na frente. Ou seja, um coração avivado é um coração que tem raízes. Você sabe por que Jó suportou tudo aquilo que ele suportou? 29 e 19 de Jó. Porque ele tinha raízes. Você sabe por que José sustentou, segurou e aguentou tudo aquilo que ele viveu? Gênesis 49, 22. Porque ele tinha raízes. Você sabe por que o remanescente de Judá fez a diferença no seu tempo? Segundo o Rei 19, 30. Porque eles fincaram raízes para baixo e cresceram para cima. O grande problema da nossa geração é o problema da parábola do semeador. Quando o homem saiu a semear, o texto diz, logo nasceu o imediatismo, porque não tinha terra profunda, é superficialidade, mas vindo o sol é dificuldade, queimou-se, secou-se, improdutividade, porque não tinha raiz, falta de base. Quando a nossa geração não tem base sólida, raiz, ela não consegue produzir quando vem o calor, as adversidades, quando vem os embates, quando vem as crises, quando vem os problemas, quando vem as intempéries, quando vem as agruras, quando vem toda espécie de males, ele não consegue se sustentar. Mas aquele que tem raiz avança, cresce, vai além, sobrepuja, porque Deus o enraizou com as raízes da eternidade no seu coração. Elas foram fincadas, elas foram sustentadas, elas foram nutridas, elas foram abalizadas e você continua crescendo, avançando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira característica, meus irmãos, de um coração avivado, estar na sequência do texto e nós vamos caminhar para concluir, é um coração experimentado. Paulo disse, meus irmãos, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o nosso entendimento. A palavra conhecer aqui é experimentar. Quer ter um coração avivado? Experimente diariamente, diuturnamente, a quadrimensionalidade do amor de Cristo. Que quadrimensionalidade do amor de Cristo é essa, pastor? Paulo disse que o amor dele é largo, é alto, é comprido e é profundo.
É largo porque ele ama a todos. É alto porque ele ama mais do que tudo e do que todos. É comprido porque o seu amor não tem fim. E é profundo porque quanto mais cavamos, mais a fonte inesgotável do amor puro, belo e glorioso de Deus nos abraça no nosso dia a dia, nos enche no nosso dia a dia, nos toma no nosso dia a dia. Experimente o amor de Deus, experimente o amor da graça, experimente o amor vívido de Deus, experimente esse amor que nos constrange, esse amor que, segundo Oséias 11:4, nos amarra, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos enverniza no sentido de sustentarmos as pancadas, esse amor que acalenta, esse amor que abraça, esse amor que eleva, esse amor que nutre, o amor dos amores, do amor maioral, o amor de Deus. Um coração avivado é um coração banhado de amor, é um coração lavado de amor, é um coração umedecido de amor, é um coração cheio do amor de Deus, que excede as nossas perspectivas, que excede a nossa compreensão, que excede a nossa forma de pensar. Quarto, quer ter um coração avivado? Ter um coração cheio de Deus. Para que, propósito, versículo número 18, sejais pleno, cheio da plenitude de Deus. A palavra plenitude no grego é pleroma, significa satisfação emanada de um relacionamento. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais a vida de Deus saca a nossa vida. Aleluia! Quanto mais a vida de Deus é derramada sobre a nossa, mais vivemos a vida de Deus mais do que a nossa. Quanto mais a vida de Deus é projetada sobre a nossa, mais vivemos para Deus do que para os nossos deleites, para os nossos desejos. Quanto mais a vida de Deus nos preenche, mais somos preenchidos pelo Espírito e esvaziados da carne e do pecado. Então tem uma vida cheia de Deus, do pleroma de Deus, da satisfação de Deus, do amor de Deus, da grandeza de Deus, da presença de Deus. Quinto, já estamos finalizando para encerrar, um coração avivado, irmão, é um coração convicto. Olha aí no versículo número 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Creia, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa, projeta, imagina, deduz ou direciona. Ele é poderoso. Aqui está cabalmente a sua soberania, sua autoridade, o seu poder, a sua majestade, o seu poder governamental, o seu poder extraordinário, o seu poder de ação, o seu poder de detenção, o seu poder de arruinar reinos, mas de levantar reinos, o seu poder poderoso, poder que faz, poder que desfaz, poder que abaixa, poder que levanta, poder que governa, poder que dirige, poder que é infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou deduzimos. Ele é o Deus do poder, a essência do poder, a graça do poder, a vida do poder. Ele é o Deus que controla o seu próprio poder. Ele é o Deus poderoso e merece toda a adoração. Por isso, finalizo esta reflexão dizendo que um coração avivado, além de ser influenciado por Cristo, além de ser fundamentado por Cristo, além de ser experimentado por Cristo, além de ser cheio de Cristo, além de ser convicto em Cristo, sexto, ele deve ser um coração que está cheio do sentimento de devoção e adoração ao Senhor. A esse, a quem? A esse Cristo, a esse Deus poderoso, que o versículo 20 trabalhou, que ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Glória por Jesus Cristo, aí seja na igreja, seja em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Coração avivado é um coração adorador, é um coração rendido, é um coração assaz, é um coração desejoso, é um coração
que trabalha exatamente na horizontal, que esquece os paradigmas humanos e se rende de fato e de verdade para cumprir Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é um verdadeiro coração avivado, que só é nutrido porque Cristo é o maior influenciador do nosso coração. Ele entra e influencia, ele entra e fundamenta, ele entra e planifica, ele entra e encharca, ele entra e gera convicção, ele entra e faz a graça da redenção se expandir na nossa devoção. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente, graciosamente, prodigiosamente, em tudo, sua casa, sua família e a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado a aqueles que permaneceram até o final, ouvindo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.